agentes públicos. Mas o que é administração pública? Lá no artigo 37 da Constituição Federal, do artigo 27 da Constituição do Estado do Acre, do artigo 12 do município, da lei orgânica do município de Rio Branco, né, diz que a administração pública, seja ela direta ou indireta, direta quando formada pelos entes e pelos órgãos, né, onde ocorre a desconcentração administrativa, e administração indireta, quando recebe as atribuições, recebe as funções, recebe as competências pela descentralização administrativa de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, né? Obedecendo sempre o que nós já vimos na aula passada, que são os princípios. Quais os princípios? O primeiro deles não está aí nesse artigo, nem nos artigos, nem no 37, nem no 27, nem no 12, que é o princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse privado. A prevalência do interesse público sobre o interesse privado, não é verdade? Então, vejam que os princípios que norteiam a administração pública objetiva, né? Ou seja, a subjetiva na execução da objetiva, administração pública subjetiva para executar a administração pública objetiva, é o que nós estamos acostumados aí com o mnemônico LIMP, né? Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade e princípio da eficiência. Princípio da eficiência sendo talvez o mais importante, o que mais chama atenção e que difere realmente a administração pública da administração privada, está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, embora seja um princípio genérico, onde todos estão obrigados a cumprir, é o chamado contrato social, né? É um contrato social que constantemente está sendo aplicado no estado de natureza, para que nós tenhamos, ao final, um Estado de direito, não um Estado de direito, onde todos estão submissos à lei, inclusive o Estado, logicamente, traduzindo aí o Estado em administração pública, né? Então, veja que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém é obrigado, ninguém será nunca obrigado a fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Senão em virtude de lei. Então, veja que nós temos aí, em relação a esse componente da administração pública subjetiva, que é o agente público, né? Onde nós temos aí 6 espécies do gênero agente público. O agente público está definido lá no artigo 2º da Lei 8.429, de 92, e também agora no artigo 2º, parágrafo único da Lei 13.869, de 2019, né? Então, o agente público é genérico e tem 6 espécies. Quais são as espécies? A espécie do administrativo, ou seja, agente público administrativo, temos o agente público credenciado, o agente público delegado, que não é servidor público. Muitas pessoas pensam, por exemplo, que quem trabalha em cartório está lá exercendo uma função pública, uma competência pública, uma atribuição pública. Não, na verdade, trata-se de servidor público, mas não é servidor público, não é verdade? Tanto que o cartório é um serviço extrajudicial por delegação, como prevê o artigo 236 da Constituição Federal, artigo 236 da Constituição Federal, regulamentado aí pela Lei 8.935 de 94. Lei 8.935 de 94 traz aí a regulamentação dos serviços de cartório. Logicamente que o procedimento está na Lei 6.015 de 73. Lei 6.015 de 73
traz o procedimento quanto ao serviço de cartório, né? Então, vejo que tem aí uma série de leis que regulamentam esse serviço, mas não são servidores públicos, são delegados, são agentes públicos delegados. Depois nós temos os agentes públicos honoríficos, né? Como o mesário, quem vai servir aí ao conselho de sentença no tribunal do júri, ou mesmo alguns membros do conselho, como é que é lá do artigo 131 da Lei 8.069 de 90, que cuida das crianças, lá o tutelar, né, o conselho tutelar, e vários outros exemplos aqui que eu poderia dar. Esse exemplo está lá no artigo 131 da Lei 8.069 de 90, que são aqueles que trabalham aí com o conselho tutelar, né? Nessas festas aí, é muito comum se ver essas pessoas representando o conselho tutelar. Essas pessoas também são servidores públicos honoríficos, né? E, além disso, nós temos os servidores públicos políticos, que são aqueles com mandato e os vitalícios, né? Com mandato são os deputados, os senadores, e vitalícios são os juízes, são os promotores, né? Um promotor de justiça, por exemplo, ele tem vitaliciedade. Está previsto lá no artigo 128, parágrafo 5º, artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º. E o juiz está no artigo 95, inciso 1º, também da Constituição Federal. Também da Constituição Federal, certo? Então, nós temos aí cargo, emprego, função e mandato, são as 4 atribuições relacionadas ao exercício do agente público. Então, o agente público, o fato gerador do agente público nesse elo entre a sociedade, a administração pública e o agente público, ou ele está ligado a um cargo, ou ele está ligado a um emprego, ou ele está ligado a uma função, ou ele está ligado a um mandato. Então, vejo que o agente público ele terá ligação ou terá vínculo com a administração pública com base ou num cargo público, ou num emprego público, ou numa função pública, ou num mandato público, que é o caso do agente político com mandato, que é o caso aí dos políticos, não é verdade? Então, vejam que sempre deveremos associar, né, esse vínculo, esse elo entre a administração pública e o agente público como integrante da administração pública subjetiva, ou pelo cargo, ou pelo emprego, ou pela função, ou pelo mandato, não é verdade? Então, a administração pública nada mais é do que o funcionamento da máquina administrativa dentro de cada esfera, dentro da esfera estadual, municipal e a federal. Então, temos aí a administração pública dentro da organização político-administrativa, dividida aí em 3 esferas, né? A administração pública ela poderá ser objetiva, ela será objetiva, e para a execução dessa administração pública objetiva, há então a composição da administração pública subjetiva, né? Então, veja que com base nesse elo, nesse vínculo entre o servidor público, o agente público e também a sociedade com a administração pública, nós temos aí que analisar aqueles que são decorrentes de cargo público, né? E aí nós vamos ver na próxima aula a forma de ingresso na administração pública, como é que ingressa-se na administração pública, né? No caso do servidor público, regulado pela Lei 8.027, lá de 90, se dá pela prestação de concurso público, né? Concurso público de provas ou provas e títulos, como prevê o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, né? Ou pelo emprego, que é a mesma carteira de trabalho, existe o mesmo contrato de trabalho lá do artigo 442 da CLT, só que no caso do empregado público, ele é diferenciado do empregado normal, aquele empregado que é enquadrado lá no artigo 3º da CLT, né? Aquele em que se exige para a caracterização do vínculo empregatício da comprovação ou da prova
nos termos do artigo 818